glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. 11º dia da Deus nossa de campanha. maravilha. Amém. Creio que Deus tem falado poderosamente neste lugar. Deus maravilhoso. E hoje Deus tem uma palavra também para os nossos corações. Glória a Deus. Quero que você abra sua Bíblia em nome de Jesus, nosso tema, João 17. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Oh, glória. João 17, amém? E nós vamos ver o 22 e o 23. Amém? Amém. Diz assim: deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Amém? Essa é a palavra do Senhor que eu creio que você já até decorou. Amém? Você que tem vindo nos cultos, você que tem acompanhado a campanha, talvez você já decorou essa palavra, e talvez hoje no 11º dia, amém? Nós encerramos a campanha amanhã. Eu quero acreditar, né? eu desejo isso, que a gente já possa ter compreendido aquilo que Jesus quer nessa palavra. Amém? Está bem claro nesse texto, nem precisava talvez a gente ficar aqui, né, falando 12 dias, mas é o propósito de Deus, porque cada um veio e falou de maneira diferente. Mas se a gente falar do texto em si, né, quando a gente lê esse texto, já fica bem claro qual que é o desejo de Jesus para a igreja, qual é o desejo de Jesus, né, para os seus discípulos, para nós, né, que fomos chamados segundo a vontade de Deus. Então, nesse texto que nós lemos, né, Jesus fala que o desejo dele é que, assim como ele está no Pai, que eu e você estejamos nele, e ele diz que é para que o mundo creia, que não só ele foi enviado, mas que também nós fazemos parte dele, nós fazemos parte desse amor que nos alcançou, que foi derramado sobre as nossas vidas. Então esse texto deixa muito claro, irmãos, que a unidade, amém, é o reflexo do amor de Jesus, que a unidade é o reflexo para o mundo lá fora da obra da cruz, amém? Jesus, através da sua infinita misericórdia e graça, através do seu amor, reuniu um povo, amém, de pensamentos diferentes, de culturas diferentes, de criações diferentes, para andarem juntos, para andarem em um só propósito. Aleluia. Esse é, né, vamos dizer, o resumo do Evangelho. É que nós, no Senhor, pudéssemos andar juntos, pudéssemos crescermos juntos até a volta de Cristo. Aleluia. A Bíblia vai falar sobre dons, né, sobre a igreja do Senhor. O Senhor derrama dons, cada um conforme a sua porção, conforme a sua necessidade. Para quê? Para a edificação da igreja, ou seja, para que a gente caminhe juntos, para que a gente tenha um envelamento, amém? Para que quando Jesus voltar, essa noite preparado para nos receber como essa noiva. Esse texto é muito claro, conforme foi sendo ministrado, né, durante esses dias, esse desejo de Jesus, de unidade, de comunhão, amém? De aproximação de nós com o Senhor e automaticamente de nós uns com os outros, como eu disse, com as nossas diferenças, com as nossas maneiras de pensar, né, diferentes, mas em um só propósito. E aí hoje, irmãos, nós vamos falar sobre generosidade na unidade. Amém. Que faz todo sentido, irmãos. Quando a gente vem ouvindo as palavras, quando a gente vem entendendo aquilo que Jesus quer, e quando a gente vem falando de generosidade, quando a gente vem falando de provisão, de fartura, faz todo o sentido. Amém? Jesus desejar que nós andemos unidos de verdade, num só coração, e que nesse ambiente haja provisão e haja fartura. Aleluia. Amém? Se a gente for parar para pensar, é meio que óbvio que isso
aconteça se a gente de fato viver como Ele quer que a gente viva, como irmãos em Cristo, amando uns aos outros, nos preocupando uns com os outros, dando suporte uns para os outros, porque quando a Bíblia fala para a gente se suportar, não é tipo assim, eu tenho que suportar o irmão, porque senão, não, é suportar de dar suporte, Amém. de auxiliar, de ajudar. Então quando a gente vem falar de generosidade, faz todo sentido, faz todo, é a cara da igreja. A gente pode falar, né, que é uma das características de uma igreja saudável. E quando a gente olha para a palavra, quando a gente olha a maneira que a igreja nasceu dessa forma. A igreja nasceu em meio à generosidade, em meio à partilha, em meio à comunhão, em meio à preocupação daquele que tinha mais com aquele que tinha menos. Então hoje nós vamos, eu não vou trazer nada novo para você, mas nós vamos trazer a nossa memória, trazer aquilo que nós já sabemos ao nosso coração, para que a gente venha praticar isso esse ano. Amém. No meio desse processo, né, de nós andarmos em união, em unidade, que também a nossa generosidade seja colocada, né, em exercício, venha ser colocada em prática. Porque quando a gente fala, irmãos, de união, e a gente vai ver isso durante o ano, não adianta a gente falar de união se isso não for para o campo da prática, se isso não for para o campo, né, da vivência, da convivência. É bonito a gente falar de unidade e de união, mas a gente vai ver se realmente nós estamos guardando essas palavras durante o ano. Aleluia. É durante as dificuldades, durante, né, os embates, quando a gente não concordar com algo, quando a gente, né, então a gente vai ver isso na prática. E a generosidade faz parte disso. A gente vai ver o quanto a gente é unido na caminhada quando tiver um irmão precisando de ajuda, quando tiver um irmão precisando de socorro. Amém? Então o desejo de Jesus é que a gente viva em unidade e que essa unidade também gere generosidade em nós, e automaticamente, como a pastora colocou no tema de hoje, essa generosidade ela vai trazer provisão e vai trazer fartura, porque o dia que eu não tenho, eu reparto, eu recebo de quem tem, o dia que eu tenho, eu reparto com quem tem. E assim a igreja nasceu, ninguém tinha falta de nada. E depois nós vamos ler também o texto de Paulo, porque você pode ficar preocupado e falar, poxa, mas e aí? Não vai faltar para mim? Paulo fala que não é para que ninguém esteja sobrecarregado, mas é para que haja igualdade. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Um texto que vai falar sobre isso. E a generosidade, irmãos, ela é a expressão do amor de Deus. Amém. E aí, como eu costumo dizer aqui, Deus ele não está aqui de carne e osso para você agradar a Ele, para você dar presente para Ele, para você perguntar se Ele está precisando de alguma coisa, mas nós expressamos o nosso amor através da generosidade na vida do nosso irmão, na vida do nosso próximo. Amém? E olha que interessante, eu fiquei assim, chocado, vamos dizer assim, com essa palavra, porque eu, pelo menos, eu nunca trouxe esse texto e eu não me lembro de ter escutado ninguém falar sobre ele. Mas a verdadeira generosidade ela é um reflexo do coração de Deus. Amém? E o coração de Deus é um coração que derrama amor, que derrama graça. E aí lá em 1 João 3,17, irmãos, olha que texto. 1 João 3,17 diz assim: se alguém tem bens materiais e vê o seu irmão necessitado, mas tem o coração fechado, como pode o amor de Deus estar nele? Meu Deus. Olha que texto, irmãos, pesado. Não sou eu que estou falando, pode abrir sua Bíblia aí, 1 João 3,17. A Bíblia vai falar: se alguém tem bens e vê o seu irmão necessitado e tem o seu coração fechado, ou seja, eu não vou dar porque ele não merece, eu não vou dar porque pode ser que falte para mim amanhã, e a palavra vai falar: como pode o amor de Deus estar nele? Então, como eu disse para você, a gente vai ver essa unidade, essa comunhão, essa união no decorrer dos tempos, no decorrer dos dias, quando nós somos confrontados, irmãos, com situações aonde nos obrigue a exercitar essa comunhão, essa unidade e essa generosidade.
Então eu queria que você, sabe, grifasse esse texto aí na sua Bíblia, se você puder colocar lá, né, na sua geladeira, para a gente nunca mais esquecer dele, porque muitas das vezes a gente fala que ama, a gente fala que ama Deus, a gente fala que ama os irmãos, mas quando a gente fala muitas das vezes de ser generoso, de ser voluntário, né, quando a gente vem aqui, por exemplo, falar de dízimo, de oferta, muitas das vezes o nosso coração está fechado. Muitas das vezes nós estamos preocupados com o dia de amanhã. A pastora já leu aqui hoje que a gente não tem que se preocupar, porque às vezes a gente não dá, irmãos, não é porque a gente é ruim, mas é porque a gente está preocupado com o dia de amanhã, como que se Deus não estivesse cuidando da gente, assim como Ele está cuidando daquele irmão que hoje está precisando, e você tem condição de estender a mão para ele. É isso que é a generosidade, né, que gera provisão, que gera fartura. É quando eu tenho essa provisão na minha mão, é quando eu estou farto e eu tenho esse coração de abençoar, de repartir. Irmão, e esse é o segredo da fartura. É o repartir. Amém. O segredo da fartura é o Senhor saber que Ele pode abrir os céus na tua casa, que Ele pode abrir o céu do seu celeiro, que você não vai reter, que você vai ser generoso, que você vai compartilhar. Então Deus olha e fala, não, aqui eu posso abençoar, porque essa bênção não vai ficar retida. Amém. Essa bênção ela vai ser distribuída, né? Essa bênção ela vai ser farta. Essa pessoa ela vai ser generosa a ponto de não pensar só nela, ou de não ficar com medo de que amanhã talvez eu não possa socorrer ele. Então esse é o segredo, irmãos, é a gente compartilhar, né? E assim também nós demonstramos o nosso amor. Amém. Né? A palavra é clara. Como pode, né, o amor de Deus estar em alguém que tem condições, que conhece uma situação de necessidade, mas tem o coração fechado. Então, a partir do momento que nós, com o coração grato, com o coração voluntário, repartimos, nós estamos demonstrando o amor de Deus para aquela pessoa. Irmãos, algumas pessoas vão conhecer a Cristo através da sua generosidade. Glória a Deus. Algumas pessoas vão enxergar Cristo, não é porque vai entrar aqui, vai ver alguém aqui pregando bonito, ou vai ver alguém aqui revelando coisas extraordinárias, mas vai ser através da sua generosidade. Vai ser através do seu amor. Amém? Então, nós precisamos ser generosos, nós precisamos repartir aquilo que o Senhor tem nos colocado nas nossas mãos, que na verdade é dele, que Ele só nos deu para a gente administrar. Amém? Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva e todo todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. A generosidade é uma extensão do caráter generoso de Deus. Amém. Amém. Deus, nós não somos bons. Eu não sou bonzinho, irmão. Você pode até achar que eu sou bonzinho, mas eu não sou bonzinho. Você pode se intitular bonzinho quando você faz algo, quando você abençoa alguém, mas você não é bonzinho. Nós somos direcionados pelo Espírito Santo. Nós somos impulsionados pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz aqui que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Amém. Vem de Deus. Então, quando nós estamos sendo generosos, nós estamos manifestando essa bondade de Deus. Né? Aqui fala que a generosidade é a extensão do caráter generoso de Deus. Deus é bom. Deus é generoso, e quando nós entendemos esse amor que nos alcançou, nós somos a extensão do amor de Deus para o irmão, para o próximo, né? Nós somos a amostra da generosidade na vida de alguém, na generosidade de Deus na vida de alguém. Então você vê, né, que como eu falei, tem tudo a ver, a generosidade tem tudo a ver com a unidade da igreja. A unidade da igreja, uma unidade saudável, tem tudo a ver com esse ambiente, sabe, de compartilhamento, com esse ambiente, como eu falei, de fartura, né, de provisão. E quando a gente fala de fartura, irmão, a gente não está falando de grandes riquezas, mas a gente está falando de um ambiente onde eu tenho liberdade de falar, pastor, eu estou precisando. E a pastora fala, não, mas tem um irmão aqui que ele está bastardo agora, ele pode ajudar. Sabe, é um ambiente de confiança, tanto de quem está sendo voluntário em doar,
quanto de quem está sendo, está se expondo de uma necessidade. Aleluia. E para isso, para que essa generosidade ocorra, tem que ser um ambiente saudável, tem que ser um ambiente realmente de união, de família. Amém? Porque, irmãos, às vezes, as pessoas elas estão precisando, mas elas têm vergonha de falar. Elas não querem se expor. Às vezes o nosso orgulho não deixa a gente vir falar que a gente está precisando de algo, que a gente está precisando de pagar uma conta que está atrasada, que vai cortar, que a gente está precisando pagar um aluguel, que a gente já está sendo despejado, que a gente está precisando pôr uma comida no prato dos nossos filhos. Mas por quê? Porque a gente precisa melhorar o ambiente de unidade, de comunhão. Glória a Deus. Nós precisamos estar num ambiente de liberdade, amém, entre os irmãos, e também, né, de confiança, onde eu sei que eu vou entregar, e eu não quero saber quem que vai receber, mas eu sei que aquilo ali vai abençoar alguém, eu sei que aquilo ali é algum irmão. Como eu disse, é a expressão do amor de Deus. Aleluia. E nós somos os representantes de Deus. Amém. É através da minha e da sua vida que essa expressão do amor de Deus vai se manifesta. Amém? Na vida das pessoas, na vida dos irmãos. Como eu falei, muitas pessoas vão conhecer a Cristo através desse ambiente de generosidade. Aleluia. Amém? A generosidade é um reflexo do amor de Deus. 2 Coríntios 9:7, Paulo diz assim, ó: cada um dê conforme determinou em seu coração, nem com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Irmãos, a generosidade precisa ser algo genuíno, precisa ser algo, sabe, verdadeiro. Não é porque eu vou chegar aqui e vou falar, vamos fazer um propósito aqui que Deus vai te dar em dobro. Não, Deus vai te dar. Não, não é sobre isso. Paulo fala assim, olha, se está no seu coração, Paulo não está falando assim de quantidade. Paulo não está falando, né, de números. Paulo está falando assim, se está no seu coração, se você vai estar alegre em fazer isso, Deus ama essa atitude. Deus recebe e Ele ama essa atitude. Porque você não está fazendo por tristeza, não está fazendo por obrigação, não está fazendo porque você está se sentindo, sabe, obrigado, oprimido, constrangido em fazer, né? Mas você está fazendo porque está no seu coração. E eu sempre falo que às vezes, irmãos, tem algo no nosso coração e às vezes a gente não faz, porque a gente acha que não é da minha cabeça. Mas foi o próprio Deus, muitas vezes, que colocou no seu coração. Aleluia. Principalmente quando a gente fala de generosidade, de compartilhar. Porque às vezes você não sabe que o irmão está precisando, mas Deus sabe. E às vezes Deus coloca exatamente no seu coração a necessidade do irmão que às vezes está aí do seu lado, que você não está nem sabendo o que está acontecendo lá na casa dele. Já aconteceu comigo, irmão, de eu ir no mercado e pegar uma cesta sem saber porquê, sem entender. Depois eu falar, mas nem sei por que eu peguei essa cesta. E Deus sabia que tinha alguém precisando daquela cesta. Eu não sabia naquele momento, mas Deus sabia, sabe? E aquela provisão chegou no momento exato que aquela pessoa precisava. Por quê? Porque eu fiz aquilo que naquele momento estava no meu coração. Eu poderia falar, eu estou ficando doido, a pastora não me pediu nenhuma cesta, ninguém me pediu nenhuma cesta, eu vou deixar essa cesta aqui. Não, irmãos. Quando a gente faz com alegria, quando a gente faz com contentamento, é como Paulo diz, Deus ama, amém? E a generosidade, irmãos, ela não se limita a recursos materiais, amém? Você pode estar preocupado, irmão, mas eu não trabalho, irmão, eu nunca tenho, nunca sobra. A generosidade, irmãos, ela também tem a ver com tempo, ela também tem a ver com seus talentos, com atenção ao próximo. Às vezes a necessidade do irmão não é uma cesta básica. Às vezes a necessidade do irmão não é uma conta que ele precisa pagar. Às vezes a necessidade do irmão é uma atenção, é uma visita, é uma oração, é um abraço. Amém? Então quando a gente fala de generosidade na unidade, a gente está falando também do convívio, sabe? Dessa preocupação, dessa atenção que nós precisamos dar e que às vezes o próprio Espírito Santo nos impulsiona a fazer. Às vezes você está na igreja e Deus fala, ora pelo fulano, dá um abraço no ciclano, aperta a mão do irmãozinho lá. Às vezes para você, como eu falei, às vezes a gente
vai embora, fala, ah, não, é coisa da minha cabeça, a irmã até desceu a escada. Mas às vezes, irmãos, é a expressão da generosidade de Deus que aquele irmão está precisando. Às vezes é a expressão do amor de Deus que aquele irmão está precisando. Quem aqui, irmão, nunca veio na igreja, ou nunca teve no ambiente e falou assim, ai Deus, só queria um abraço hoje. Eu tenho quase certeza que, não vou falar 100%, mas 90% das pessoas que estão aqui, talvez já tiveram nesse dia. Deus, hoje eu só queria um abraço. E é isso. Às vezes não é sobre coisas materiais, não é sobre dinheiro, não é sobre comida, não é sobre conta para pagar. Às vezes sobre a atenção, sobre um tempo de qualidade. Amém? Nós também precisamos ser generosos nesses pontos. Enquanto irmãos em Cristo, enquanto família. Amém? Em Cristo Jesus, irmãos. A generosidade ela vai além do que uma mera doação. Quantas pessoas aí doam, né? Até os ricos às vezes doam, mas eu vou doar porque faz parte do meu estilo de vida. Mas não é algo que, sabe, que está no coração. É algo mecânico, é algo... Mas não, quando a gente está falando aqui do corpo de Cristo, como eu falei, a maneira de o ambiente estar saudável. É a maneira de nós estarmos cada dia mais próximos, cada dia mais unidos uns aos outros. Amém? Amém. E na generosidade, irmãos, no ambiente de generosidade, é um ambiente de bênção. Amém. É um ambiente onde Deus, amém, Ele manifesta o seu poder, Ele manifesta a sua bênção. Aleluia. Lá em Mateus 14, a partir do verso 13, eu não vou ler para não tomar tempo, mas lá a gente vai ler, você conhece de cor, sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Irmãos, aquele garoto, aquele jovem, poderia muito bem falar assim, olha o tanto de gente que tem aqui. Eu estou com fome. Eu só tenho os peixinhos, pãozinhos. Eu vou ficar quietinho, vou comer, vou embora de barriga cheia. Mas aquele jovem, ele foi o quê? Ele foi generoso. Amém. Ele falou, eu tenho isso aqui, Se vocês quiserem tentar fazer alguma coisa aí para... né? E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus pegou aquilo ali, deu graças a Deus, partiu e alimentou toda aquela multidão. Aleluia. E sobrou. Amém? Então, o ambiente de generosidade é um ambiente de bênção. Amém. Então, não deixa, sabe, o inimigo às vezes colocar no seu coração que vai faltar. Que, sabe, colocar preocupação, colocar algo no seu coração para você não repartir, para você não compartilhar. Sabe, às vezes o inimigo vai tentar nos convencer de várias coisas, de várias situações, para a gente não ser generoso. Mas como eu disse, o ambiente de generosidade é um ambiente de bênção. Às vezes Deus ele tem uma bênção para liberar nas nossas vidas, mas primeiro Ele quer testar o nosso coração. Ele quer testar a nossa generosidade. Ele quer testar como está o nosso amor ao próximo. E às vezes através de uma coisa simples, que às vezes está no nosso alcance, mas às vezes a gente fecha o nosso coração, nós não somos mais abençoados. Aquele jovem, como eu falei, ele poderia ter guardado aquilo ali, e poderia ter acontecido alguma coisa ali, ele perder, estragar, roubarem ele, mas ele foi generoso. Aleluia. Ele falou para os discípulos, olha, é o que eu tenho. E muitas das vezes, irmãos, não é nem que a gente não quer repartir. Às vezes Deus coloca algo no seu coração, ou você está numa reunião e tem uma oportunidade de dizimar, de ofertar, aí você fala assim, poxa, mas é tão pouquinho que não vai fazer diferença. Mas vai fazer diferença. Amém. Porque como eu falei, um ambiente de generosidade, amém, é um ambiente de bênção. É um ambiente onde Deus multiplica. Amém. É um ambiente onde Deus, envia sua bênção, como fez aqui nessa ocasião. A Bíblia vai falar também em Marcos 12, 41, sobre a oferta da viúva pobre. Talvez para todo mundo que estava ali, aquela mulher estava ficando doida. Nossa, essa moedinha vai fazer diferença no quê? Na vida de alguém. Mas a Bíblia vai falar que Jesus viu o coração daquela mulher. Aleluia. A Bíblia vai falar que Jesus viu que ela não deu uma simples moedinha, mas ela deu tudo que ela tinha. Glória a Deus. Ela foi generosa. Ela não fechou o seu coração. Ela teve fé, amém, para entregar tudo que ela tinha ali. Aleluia. O que
que Deus ia fazer na vida dela. Aleluia. E eu tenho certeza, irmãos, que nesse ambiente, né, nós vamos viver milagres de Deus, como a pastora já falou aqui hoje. A gente vai viver grandes coisas da parte do Senhor, porque, irmãos, o nosso Deus, Ele é o dono do ouro e da prata. O nosso Deus é o Deus que abre porta, onde às vezes a gente não está nem enxergando uma porta. O nosso Deus é um Deus, como eu falei, Ele sabe da sua necessidade, e às vezes o irmão vai bater lá na sua porta, às vezes tem nem saber o que está acontecendo, mas Deus vai mandar ele lá para te abençoar no momento de necessidade, de dificuldade, que já aconteceu também comigo. Amém? E aí a gente precisa também perceber o impacto que essa generosidade faz dentro da comunidade cristã, dentro do corpo de Cristo. A Bíblia vai falar lá em Atos 2, lá no 44 ao 47, que aqueles irmãos, eles viviam ali nesse ambiente de generosidade, nesse ambiente de compartilhamento. E ali vai falar que aquele que tinha bastante repartia com aquele que não tinha nada. E a Bíblia fala ali que naquele ambiente tinha milagre, tinha poder de Deus, naquele ambiente Deus curava, naquele ambiente eles aprendiam a palavra do Senhor junto, e a Bíblia vai falar que muitos sinais e maravilhas, né, eram observados, eram feitos através da vida dos apóstolos. Mas por quê? Porque os apóstolos eram super-homens? Não, porque havia um ambiente ali propício, irmãos, para o milagre. Havia um ambiente ali propício para Deus operar esses sinais e maravilhas, que era o quê? Um ambiente de comunhão, um ambiente de unidade, onde a Bíblia fala que um não tinha mais do que o outro, onde a Bíblia fala que os irmãos eles se preocupavam com a dor do outro, onde a Bíblia dá a entender que eles não tinham vergonha de se expor, onde a Bíblia dá a entender que eles não tinham vergonha de falar: irmão, eu não tenho uma casa para morar. E o irmão falou: não, mas eu tenho duas, vai lá morar lá na minha casa. Irmão, eu não tenho pão hoje para dar para o meu filho. Não, mas lá na minha casa está sobrando pão, vamos comer junto, vamos sentar junto. E ali, não só eles viviam sinais e maravilhas da parte de Deus, mas a palavra vai falar que o Senhor acrescentava aqueles que haviam de ser salvos. Aleluia! Um ambiente de generosidade, um ambiente de união, é também, irmão, um ambiente de salvação. É também um ambiente onde Deus acrescenta aqueles que têm que ser salvos. Porque, como eu disse, muitos vão conhecer a Jesus através da nossa generosidade, através do amor de Deus expresso através da sua vida, da minha vida. Amém? Amém. Abre aí 2 Coríntios 8. Glória a Deus. A partir do verso 13. Deus maravilhoso. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, Deus! Eu vou ler a partir do 11, tá, irmãos? Que diz assim, ó. 2 Coríntios capítulo 8, verso 11. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo e concluí-la, de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se a prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Amém? Então Paulo está falando: olha, se vocês já se dispuseram a fazer, se vocês já colocaram no coração de vocês, agora vão lá e façam. Façam segundo vocês podem. Paulo está falando: não é que eu estou falando para vocês tirar de onde vocês não têm. Eu não estou mandando ninguém vender casa que vai faltar. Não estou mandando ninguém fazer aquilo que está fora do seu alcance. Mas façam aquilo que vocês já colocaram no seu coração, segundo aquilo que vocês podem fazer. E aí ele continua, versículo 12, vou ler de novo. Porque se há prontidão, a contribuição é aceitável de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com aquilo que não tem. Amém? Amém. Versículo 13. Nosso desejo é que os outros sejam... Nosso desejo não é que os outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja
igualdade. Aleluia. Isso é um ambiente agradável. Isso é um ambiente que glorifica o nome do Senhor. Porque às vezes quando a gente vai falar de dízimo, de oferta, de voluntariedade, de generosidade, algumas pessoas podem pensar, poxa, mas aí eu vou fazer, e o irmão às vezes não faz, e um dá, o outro não dá. Mas Paulo está falando, não é sobre isso. Eu estou falando para você fazer o que você pode fazer hoje. Eu estou falando para você fazer aquilo que está no seu coração. E não é para que um seja sobrecarregado e o outro fique folgado. Mas é para que haja igualdade. Porque como já foi falado aqui hoje, irmãos, vai ter um dia que talvez a sua conta vai estar gorda. Mas talvez vai ser um dia que você vai estar catando moedinha lá. E nesse ambiente de comunhão, de unidade, de generosidade, é que Paulo está falando para a gente fazer aquilo que está no nosso coração. Porque Deus conhece as necessidades. E Deus conhecendo as necessidades, irmãos, Deus vai balanceando. Deus vai enviando provisão que precisa. Deus vai, ali mostrando para a gente, dando entendimento, dando sabedoria, colocando no nosso coração aquilo que a gente deve fazer, de qual forma nós deveremos ser generosos. Então, irmãos, é isso que o Senhor espera de nós. Glória a Deus. Que nós andemos em unidade, em comunhão, que a gente ande num só coração, sabendo a carreira que nos foi proposta, sabendo para onde que nós estamos indo, sabendo para o que nós estamos nos preparando, e nessa caminhada que haja generosidade no nosso coração. E enquanto nós caminhamos em generosidade, existe a provisão de Deus, existe a provisão para as nossas vidas. E como eu falei, não é a fartura, de a gente estar esbanjando, a gente estar cheio de dinheiro. Pode ser que Deus faça isso na sua vida, mas é fartura e provisão no sentido, de nós andarmos num ambiente saudável, num ambiente onde nós sentimos o cuidado de Deus através da vida uns dos outros. Então, que em nome de Jesus, amém, a gente aprenda, irmãos, a ter essa generosidade, que a gente aprenda a ser guiado pelo Espírito Santo, que a gente não feche os nossos corações quando se fala em generosidade. E como eu falei, não é só de coisas materiais, mas é do seu tempo, é das habilidades que você tem, é às vezes de você dar um abraço, às vezes de você fazer uma visita, é às vezes de você vir aqui cantar um louvor. Às vezes a gente vem e a gente quer cantar e a gente não canta. A gente quer vir aqui dar um testemunho e a gente não dá. Generosidade também é sobre isso, irmãos. É sobre cuidado. Porque às vezes o testemunho que às vezes você não dá nada, o testemunho que às vezes para você é banal, é o que o irmão está precisando ouvir. Às vezes o hino que você não quer cantar porque você está cansado, é o hino que Deus está querendo falar no coração do irmão. Verdade, Deus. Às vezes um abraço, que você se nega a dar porque você acha que é coisa da sua cabeça, é o que o irmão está precisando para a semana dele ser diferente. Então, irmãos, que em nome de Jesus, amém, nós possamos caminhar em unidade, em comunhão, e que isso seja manifesto através dessa generosidade, através desse compartilhar daquilo que Deus vai derramar nas nossas vidas enquanto a gente caminhar. Amém? Coloque de pé em nome de Jesus, vamos orar. Deus, aleluia. Vamos pedir para que o Senhor, irmãos, limpe os nossos corações, para que o Senhor nos ajude, que a gente não venha reter nada. Seja, como eu falei, seja algo material, seja uma bênção, seja o seu dom, seja, o seu tempo, que nada que o Senhor nos disponibilizar, que a gente venha reter, que nada que o Senhor coloque nas nossas mãos, a gente venha achar que é só para nós, que é só nosso. Tudo aquilo, irmãos, que está na nossa mão é semente. Tudo aquilo que está na nossa mão é para ser compartilhado. Amém? É para isso que o Senhor colocou nas nossas mãos. É para isso que o Senhor nos colocou no corpo de Cristo. Porque nós fosse para a gente viver na individualidade, não precisava da igreja. Deus não tinha instituído a igreja. Deus tinha falado, cada um fica aí, cuida da sua vida, e um dia eu vou voltar e vou buscar. Aí lá no céu vocês vão ficar juntos. Mas aí embaixo vocês podem viver do jeito que vocês querem. Não. Deus nos chamou para unidade, para comunhão e para generosidade, num ambiente gostoso, num ambiente de comunhão, num ambiente de confiança.
confiança e de liberdade. Amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, Pai querido amado. Senhor, que no nosso coração, Pai, haja, Senhor, essa generosidade, haja, Senhor, essa voluntariedade, Pai querido. Senhor, que no momento, Senhor, que nós nos manifestarmos, Pai querido, desse amor, através, Senhor, das nossas obras, Pai querido. Senhor, que o Senhor envie, Senhor, a provisão, que o Senhor envie, Senhor, a fartura, Pai querido amado. Senhor, que nós possamos ser um povo abençoado, um povo próspero, um povo farto, Pai querido. Que nós não venhamos receber, Senhor, a semente, que nós vamos receber, Senhor, as bênçãos que o Senhor tem derramado, Pai, para que cada dia, Senhor, o Senhor venha derramar mais e mais nas nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, quebra, Senhor, toda barreira, todo medo, Senhor. Pai querido, toda timidez, Pai querido. Senhor, se algo tem, Senhor, barrado, se algum sentimento, Senhor, tem barrado a nossa generosidade, que caia por terra em nome de Jesus, Pai querido. Senhor, abre, Senhor, os nossos olhos e ouvidos espirituais. Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocar nos nossos corações, que haja prontidão, Senhor, da nossa parte, em realizar, em fazer, Pai querido, em obedecer. Senhor, e que essa prontidão, que essa generosidade, Senhor, nos abra portas. Abençoe, Senhor, os nossos lares, os nossos celeiros, Pai querido. Senhor, abençoe os lares dos meus irmãos, as suas famílias, Pai querido, os seus sonhos, os seus projetos. Senhor, que através da generosidade, o teu povo, Senhor, possa viver grandes coisas da parte do Senhor. Eu creio, Pai querido, que o Senhor tem muito a derramar, Senhor, sobre essas vidas, que o Senhor tem muito a fazer, Senhor, no meio das suas famílias, muitos sonhos, Senhor, a serem realizados. Senhor, que através da nossa generosidade, Pai, nós possamos ver o favor do Senhor, nós possamos ver o seu amor, Pai querido. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus e em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a tua vida. Fica com essa palavra no seu coração. Que nós venhamos ser generosos, amém? Para que haja provisão, para que haja fartura nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém?